Olá, gente linda! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa de lives Em Paz com a Balança. Hoje, o nosso tema é sobre uma jornada de sucesso de uma mulher que conseguiu encontrar um caminho para que ela pudesse transformar. Hoje é uma jornada de transformação. Sabe quando você olha para si mesma hoje e você diz que valeu tudo a pena? É isso aí. E eu sou a professora Ellen Lunardelli, treinadora de mulheres maduras, e te ajudo a recuperar a sua saúde ao emagrecer sem sair de casa, seguindo princípios bíblicos. O Em Paz com a Balança é um programa que eu faço semanalmente para te orientar a ter um comportamento mais saudável e mais assertivo a respeito dos treinamentos com mulheres maduras. Eu sou especialista e vou te ajudar, mas todas as lives que eu faço, sempre eu estou fazendo sozinha, porque eu estou ensinando uma aula, tá? Com um tema especial. E hoje nós estamos entrando numa semana de depoimentos. Então, você que chegou agora, hoje você vai ficar aqui. Se eu fosse você, eu acompanharia até o final, ok? No final, eu tenho brindes para as que acompanharam, certo? Eu tenho, além desses dois livros que estão aqui atrás de mim, eu tenho um e-book chamado Exercício Físico e a Fé. Ok? E não vai ter só a história da Denise nesse e-book. Além disso, de eu explicar o meu método, eu vou também contar a história de mais 15 mulheres que vão estar ali, cada uma com o seu depoimento, ok? Sejam muito bem-vindas, meu grande beijo para você. É uma satisfação estar aqui. Dá para você me contar da onde você está falando aí? Da onde você está me assistindo? Eu já vou convidar a Denise, porque nós temos perguntas para fazer. Ela já está aqui conosco, ok? Então, eu vou chamá-la. Queridas, digam para mim depois aí, ó, nos comentários de onde vocês estão. Essa noite é uma noite muito especial, porque eu coordeno um programa há aproximadamente 2 anos e meio. Nós entramos no terceiro ano e a Denise é a minha número 1. Minha querida, seja muito bem-vinda. É uma satisfação te receber aqui. É uma alegria imensa para mim estar com você. Eu quero te agradecer que você reservou um tempo na sua agenda para estar aqui falando comigo, ok? Então, eu quero realmente dizer para você que nós todos que estamos aqui temos que aprender com você, porque você participa a sua transformação foi exatamente prática dia a dia, né? O dia a dia. Então, eu quero te dar as boas-vindas para você. E eu quero que você se apresente para as nossas ouvintes aqui, o pessoal que está entrando. A Denise vai agora, né, contar um pouquinho da onde que ela mora, quem ela é, um pouco da apresentação dela. Denise, seja muito, muito bem-vinda. Muito obrigada, Ellen. Eu fico muito feliz também em poder estar junto com você, participando desse momento que é especial para você, para mim e para todas nós que fazemos parte da comunidade. Boa noite a todos, a todas. Eu me chamo Denise, eu tenho 64 anos, eu sou professora aposentada. Eu moro atualmente em Barra Velha, em Santa Catarina, e eu gosto muito de praticar as atividades físicas que a professora Ellen propõe. Eu reservo um tempo do meu dia exatamente para fazer as atividades. Eu acho que, como a professora Ellen falou, eu não sei se eu te chamo de professora Ellen ou eu te chamo de Ellen. Ellen, Denise, nós somos amigas, né? Nós já criamos esse vínculo, meu amor.
Exatamente. Então, por isso eu até fico meio perdidinha em ficar falando a professora Ellen pela amizade e pelo tempo de amizade que nós temos. É, agora, eu cheguei aí no professora Ellen e acabei fugindo aqui do que eu queria, do que eu ia falar. Mas, então, em resumo, um pouquinho da minha apresentação seria, acho que É seria isso. isso, é isso mesmo. Então, a Denise é professora aposentada, não é uma desocupada, porque aqui já vamos quebrar um paradigma que mulher aposentada não é desocupada, hein? Então, olha só, tem muita coisa aí para a gente aprender com ela, tá? Eu Exato. tenho muito. Eu ter cortar um pouquinho, eu gostei disso que você falou, porque, inclusive, um desabafo aqui que eu ouvi uma vez de um familiar muito próximo falar exatamente isso que você disse, que como eu sou aposentada, não foi esse termo, mas era mais ou menos isso, né? Que é uma desocupada e que não faz nada. E não é Exato. isso, né? Então, isso magoa e eu fiquei bem feliz de ouvir você falar exatamente isso. Eu vou preparar uma live só para falar sobre transição de mulheres aposentadas, porque eu lido com muitas, tá? Mas eu queria já te fazer uma pergunta assim de cara, tá bom? Para você. E assim, como é ser uma mulher inspiradora para tantas mulheres na nossa comunidade? Porque você faz ideia de como as mulheres da comunidade te vê, você sente esse carinho? Como que você se sente assim nessa posição de ser a primeira? Olha, para iniciar essa tua pergunta, sabe que eu vou ser bem sincera. Com isso que você acabou de me falar, nossa, correu um arrepio aqui pela minha, pela minha pele, sabe? Porque parece uma coisa tão simples, talvez, para muitas pessoas, mas eu já ouvi, eu já recebi mensagens pelas lives que nós fazemos juntas na comunidade, eu já ouvi muitas delas falando, então isso me deixa assim feliz e até lisonjeada em saber que as pessoas, que as mulheres, né, que as mulheres da nossa comunidade, elas se inspiram e acham legal a minha forma de participar. Então, realmente, isso me deixa feliz e com mais vontade de continuar e de querer que mais mulheres sigam sigam por esse momento, por essas atividades que são tão especiais e que, infelizmente, muitas não aproveitam, não usam, não deixam uma parte do tempo que tem para cuidar delas mesmas, no sentido das atividades físicas. Vamos lá, então. Que peso aí, é um peso, mas ao mesmo tempo pelo seu carisma, pela sua humildade, né? E porque você realmente acreditou. E aí eu quero te fazer a primeira pergunta do bloco, assim, que é o bloco do antes. A gente vai identificar algumas coisas, porque quando eu falo em emagrecimento aqui, eu não falo só de emagrecimento. O emagrecimento eu comento porque a população está carente de métodos mais assertivos, não aqueles métodos miraculosos, dietas muito restritivas ou treinamentos exaustivos e aqueles treinamentos que você fica horas nas academias. Isso tudo realmente assusta as mulheres. Mas eu quero fazer uma pergunta do teu antes, tá? Então,
Para você, Denise, que já eu acompanho, as mulheres viram também o teu antes e depois, os stories, e quem não viu, dá uma olhadinha, você não era nem obesa e nem sedentária. Então, eu quero te perguntar o seguinte, como que era a sua rotina? A rotina, tá? Antes de você começar a treinar comigo. Então, né, você já comentou que, na verdade, sedentária há muito tempo eu não sou mais. Eu nem sei se cheguei a ser em algum momento. Mas antes, né, de participar das tuas aulas, né, o que eu fazia realmente era, e que continuo fazendo até hoje, como você sabe, eram e são caminhadas diárias. Então, o meu antes eram caminhadas diárias e eu fazia também alguns exercícios em casa. Eu, junto com o meu esposo, que ele continua fazendo também as nossas caminhadas, são a dois, muito gostosas, hoje, com a graça de Deus e um privilégio, nós podemos fazer caminhadas diárias na beira, né, no calçadão de uma praia maravilhosa, que é aqui em Barra Velha. Então, eram as caminhadas diárias e alguns exercícios que nós fazíamos, abdominais e outros exercícios que você acaba observando na internet ou de outros momentos que quando mais jovem ainda, eu participava fiz academia aeróbica que eu ainda gosto muito, né? Fiz musculação também, mas antes de começar com você, eu estava somente nas caminhadas e em alguns exercícios isolados, né? Que eu fazia no dia a dia. Ótimo. Denise, nessa época, você tinha algum desafio de saúde? Você já estava com a pulguinha atrás da orelha, assim, sobre essa questão do teu comportamento indo ali dos 59 para 60, entrando 61, se eu não me engano, 61 que a gente começou, mas essa fase, você trazia alguma preocupação em específico? Olha, eu uso mais uma vez graças a Deus. Problema de saúde, não tinha e não tenho problema de saúde. Mas você tem aquela preocupação, porque com a idade mais avançada, nós sabemos que as coisas podem mudar de uma hora para outra. Enquanto eu estou muito bem, de repente, né, eu posso ter algum problema. Então, a preocupação em fazer, estar me movimentando, fazendo alguma coisa de, de exercício para cuidar desta saúde, que até então estava e continua bem, graças a Deus, e que ela continue assim, é, a preocupação exatamente era essa, né? Sabemos que além de uma boa alimentação, além de um cuidado espiritual, além de um cuidado na parte mental, com amizades, com a família, nós temos que ter a preocupação com o nosso físico também. Então, a preocupação era manter esse físico bem como ele estava indo até esses 61 anos. Sim. Então, não havia nenhuma questão, porque por conta, e eu acho muito legal você falar sobre isso, porque isso faz parte do que você implementou. Eu como profissional de educação física, agora olhando num panorama, eu tenho certeza que quanto mais ativo nós formos, e já é uma dica aqui para você, quanto mais rápido, você também vai colher mais bons frutos, até pela consciência corporal
e pela própria consciência do que é bom e ruim, né? Exatamente. E eu tenho uma pergunta para te fazer agora, já perto ali de como você me encontrou, não, mas já dentro do programa. Eu queria te perguntar o seguinte, né? Qual foi a primeira impressão, tá? Eu acho que a maior parte das mulheres aceitou bem na pandemia porque não tinha por onde correr. Se exercitaram e depois quem pôde voltar foi para as academias. Quem não era de se exercitar não se exercitou, não se assustou com a condição, mas você provavelmente teve uma primeira impressão. Você já tinha dito para mim também que chegou a ter uma experiência com outros tipos de exercício online, né? Eu não te perguntei sobre isso, mas também, e eu acredito que eu já respondi porque era de alta intensidade. Então, assim, qual foi a primeira impressão que você teve a respeito, né, do que eu estava te oferecendo? Olha, eu fiquei assim bastante entusiasmada porque quando nós pensamos em uma academia, normalmente você sabe que você vai se inscrever para fazer ou aeróbica, ou você vai fazer musculação, ou você vai fazer, e não sei que outros ramos que tem aí dentro das academias, né? Que tem o tal do Fit Cross, se eu não me engano, que eu não sei, eu já ouvi falar, mas não sei o que é. Então, no meu primeiro momento, quando você me abriu essa porta maravilhosa, que eu, assim como você falou no início, você me agradeceu bastante, eu também sou muito agradecida a você, porque isso foi muito bom para mim, e como eu já tinha te falado anteriormente, era o que eu queria. Mas a minha primeira impressão foi, assim, um pouco de uma estranheza, porque, na verdade, nós fazemos exercício todo dia, né? Denise, eu não faço no domingo, porque eu deixo o domingo, que é um dia para descansar, um dia especial. Mas a minha, assim, o que eu fiquei mais, eu não sei se é a primeira impressão, ou eu fiquei mais, assim, não sei nem que termo usar, no sentido de que cada dia, né, ou nós temos dois, três, quatro tipos de atividades que nós podemos fazer, né? Então, você mostrou que nós precisamos de cardio e nós precisamos também do power, né? Então, o que mais me impressionou foi essa diversidade. Eu posso escolher fazer o step, eu posso escolher fazer a localizada, eu posso fazer power, eu posso fazer o zero dor. Então, a minha primeira impressão foi essa. Uau, eu tenho opções para escolher do que eu posso fazer. Deixa eu te interromper um pouquinho. Então, quem está na live agora e está ouvindo a Denise falar sobre essas grandes possibilidades, eu vou explicar detalhadamente isso no final da live, tá? Então, agora eu não vou explicar, mas ela quis dizer que talvez você imaginava que fosse algo mais restrito, né, Denise? A primeira impressão, de repente, veio aquele leque de possibilidades. É isso ou estou errado? É exatamente isso. Então, de repente, eu não consegui me expressar bem. Foi bem isso. No primeiro momento, eu imaginei que seria isso, tá? Então, eu tenho essa opção para eu fazer. E aí, exatamente esse termo legal que você usou. Tem um leque de oportunidades do que eu posso fazer. Na verdade, é do que eu posso fazer, mas no passar, não sei se dos dias ou dos meses, eu fui percebendo que não é, na verdade,
uma escolha, porque tal atividade é importante para para aquela parte do corpo, ou para aquele momento, a outra atividade também é importante. E talvez eu vou me adiantar aqui, não sei se você ia me perguntar para frente ou não, porque, por exemplo, se fosse para eu escolher, você sabe muito bem o que eu vou falar aqui, né? Se fosse para eu escolher sem pensar naquilo que é o importante no geral, eu ia fazer aula de step todo dia, porque é o que eu amo fazer, né? Mas, com o passar do tempo, eu fui percebendo que não. As aulas de Power, que na verdade agora, olha, nós estamos entrando no terceiro ano juntas, né? Agora que eu estou começando a gostar um pouquinho mais de ter que usar a barra, as anilhas. Então, isso não é só o nosso gostar, nós temos que aprender, nós temos que descobrir o que é importante para o desenvolvimento do nosso corpo da forma como nós queremos. Então, essa, essa, essa parte realmente do uso da barra, das anilhas, depois de tanto tempo, agora é que eu estou gostando um pouquinho mais, não que eu não fizesse, porque eu sei que Eu acho que já precisava. respondeu a própria pergunta que eu ia fazer para você. Que, por exemplo, eu só quero complementar. A Denise está falando sobre o leque de possibilidades que ela encontrou, e assim, é uma liberdade dirigida, né? Eu faço essa liberdade para vocês, mas sem vocês ficarem perdidas, né? Muitas mulheres até não sabem mesmo e não é obrigado a saber. Vocês não precisam saber nome de modalidade, porque se vocês estão ali para ser orientadas, é isso que eu quero que cada uma que está aqui entenda. No programa que a Denise passou, era o meu papel fazer isso o tempo todo. Então, corrigindo, né? Ajustando e vendo as dificuldades. Hoje eu olho para o corpo de algumas de vocês, principalmente para o seu hoje, que eu estou conversando, eu percebo, mas a gente não percebia no começo, porque não tinha um parâmetro, né? Então, o que a Denise falou, depois de 2 anos e meio, entrando no terceiro ano, é que ela está gostando. Por quê? Porque em nenhum momento a gente ficou assim, obrigando, mas também mostrando a necessidade. Agora tem uma pergunta, né? Houve algum momento de dúvida e como você superou isso? Dúvida, você diz no sentido de eu desistir de fazer os exercícios, nesse sentido? Tipo de dúvida, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas ela tá ali, é só coisa boa, né? Então, assim, alguma coisa durante porque assim, Denise, e vocês estão vendo aqui a live, não é comum a gente falar que o pessoal desistiu dos programas nas academias tradicionais? É muito comum. E as pessoas, elas têm dúvida por si só. Mas eu não quero me adiantar. Eu sei que a probabilidade de uma mulher, porque eu converso com vocês no grupo, na comunidade, converso no particular. E eu não tenho os mesmos, o mesmo, o achar ruim de algumas coisas que eu vi as mulheres no presencial, entendeu? Então, assim, são outros caminhos que levam. E eu queria saber, assim, se você teve algum motivo para falar, né, gostou que não era do seu agrado. Não. Sinceramente, eu não tive, assim, nenhuma dúvida e não tive nenhum momento de querer desistir. Realmente, sendo bem sincera, a, a única coisa é o que eu entendo bem hoje é a necessidade da diversidade das aulas feitas durante a semana, porque ali mais no início, se eu pudesse, né,
antes de ter a consciência e vamos dizer, o conhecimento que eu tenho hoje da importância de cada um dos exercícios, eu ia ficar fazendo todos os dias o mesmo tipo de aula. Mas uma dúvida, não vou, não é isso que eu quero, não estou gostando, é muito puxado, é muito chato fazer em casa, não. Se eu falar para você que eu tive em algum momento, eu vou estar mentindo, porque eu não tive mesmo. Ótimo. Agora a gente vai falar sobre as etapas que já entraram no processo de transformação, ok, gente? Então, olha só, você que está aqui, essa é a Denise, quem chegou agora, ela é minha entrevistada, e agora, depois que você não ouviu o começo da entrevista, você volta lá e vai ouvir direitinho o passo a passo de como ela engajou, tá? Assim, Denise, quais foram os primeiros resultados que você notou ao começar a seguir o programa? E eu não quero que você esqueça de contar da história da calça amarela. Tá, então, passados, né, alguns meses, né, porque nós precisamos de um determinado tempo. Então, a Ellie já falou no início, eu nunca tive sobrepeso, né, mas eu observei, eu, eu fui percebendo pelo meu corpo a mudança, principalmente na região abdominal, que é aquela que todas nós mulheres temos um pavor, né, de perceber o abdômen mais avantajado. Então, eu percebi a mudança no meu abdômen, a diminuição das medidas, tá? O bom, a outra coisa muito boa é perceber os músculos das pernas e dos braços ficando firmes, né? Os glúteos também ficando firmes. E então a minha surpresa maior, pena que eu não lembro exatamente quanto tempo foi, talvez até a Ellen possa estar lembrada, porque ela acompanha bem, mas a minha maior surpresa ou a minha maior felicidade é quando eu percebi essas mudanças e aí eu fui experimentar novamente, porque eu amo, primeiro, né, eu sou apaixonada, minha cor favorita é a cor amarela. Então, quando eu fui experimentar, falei, nossa, olha, estou percebendo que o meu corpo já deu uma boa melhorada, diminuiu o meu abdômen, e a minha felicidade foi experimentar a minha calça amarela que estava guardadinha lá, porque eu não podia me livrar dela, vamos assim dizer, e porque todas nós, eu acredito, eu que estou aqui, a Ellen e outras que estão vendo ou vão ver mais tarde, todas nós temos, de repente, uma peça de roupa que a gente gosta muito e que, por um motivo ou outro, um descuido, de repente ela não serve mais. E a gente pensa assim, não, essa vai ficar aqui porque eu ainda vou usar. E isso aconteceu comigo. E eu fiquei muito feliz e até fiz um filminho lá mostrando para ela, olha que maravilha, eu consegui entrar na minha calça amarela. E isso foi muito bom. A tua reação na hora que você estava mostrando para nós da calça amarela. E, gente, eu vasculhei esse vídeo, eu acredito que semana que vem a gente vai repostar, né? Porque foi muito legal. E eu não lembro se você tinha saído de uma numeração do 36, isso eu não me lembro, mas eu me lembro assim, que você no começo tinha eliminado 3 quilos, assim, e estava muito feliz com aquele, né? Mas eu sabia que era retenção de líquido, e a gente orienta porque uma coisa é uma mulher de 1,50 m
eliminar 3 quilos. Outra coisa, uma mulher de 1,75 m, eliminar 3 quilos. Isso também eu gosto de deixar bem claro. 3 quilos para baixinhas, como eu, a Denise, pequenas, né, mignon, é uma coisa que aparece, salta na barriga, salta no quadril, né, na gordura das costas. E aí você começar, né, a ver que reduziu aquele volume sem deixar uma pele balançando. Porque você, como a Denise falou, executa o exercício correto para o músculo também, né? Então, Denise, eu não me lembro o mês certinho, mas se eu não estou enganada, foi em maio que você experimentou a calça. Quase dando 6 meses ali. Também não estou lembrada. E eu não sei se eu também, de repente, não vou me adiantar aqui, talvez você tivesse uma pergunta para frente, mas é que é aí desse assunto. Uma outra coisa que me deixou assim, feliz e ao mesmo tempo perplexa foi o início aí que você colocou exatamente na chamada para a live, daquela foto, uma foto minha com um shorts preto e a blusa amarela aí. Quando eu vi aquela foto, eu disse para mim mesma, Denise, você não tinha percebido o quanto você estava rechonchudinha, tanto no rosto quanto no abdômen, nas pernas. Eu levei, Ellen, realmente um susto ao ver a comparação daquela foto com a... Hoje você colocou várias, mas era apenas uma que aparecia depois daquela. Então, tem ela com uma roupa bordô, o resultado que você está dentro com um conjuntinho bordô e preto que você tem. Exatamente. Isso, então, nossa, para mim foi assim uma felicidade enorme, porque realmente eu não havia me dado conta que eu estava assim mais cheinha até ver aquela foto. Então, Ô, Denise, aí os resultados né? aí, os resultados apareceram e me deixaram muito feliz. Meninas, aqui o importante é que a gente tem que entender que nem sempre a gente entende o processo que a gente está vivendo. A gente não tem consciência sobre esse processo corporal, porque nós vamos nos acostumando, porque vai mudando muito por, por, por etapas, né? E depois, quando a gente, como eu disse nos stories, a gente não sabe o que é bom até encontrar uma versão melhor da gente. Exatamente. Né? E eu acho que você foi uma das que primeiro passou. Eu não quero adiantar o que eu vou perguntar para a Conceição, mas as meninas falavam assim para mim, né? A Conceição falava que ela é alta, a Luciane, como é a Célia, ali da nossa comunidade, como é bom ver o final do ombro e não ver aquele volume no ombro. Então, isso é muito de percepção corporal, ou seja, o final do osso do ombro é um parâmetro que é gostoso você colocar a mão. E muitas mulheres falam assim que jamais vai mudar isso, né? Penso que não vai, porque tem o quê? Uma outra crença, um outro conhecimento de si mesma, e é um conhecimento limitado. A Denise passou por esse romper. Então, como eu falei no começo, é uma jornada, ela está contando a jornada dela, né? E isso é muito legal, tá? A consciência, né? Uau! Eu acredito também, então, talvez eu também esteja me adiantando aí, mas a conversa vai indo gostosa e a gente vai lembrando das coisas. A maioria das pessoas, eu acho, eu até me incluo aí, hoje eu já tenho uma outra visão, porque eu estou passando por isso. Mas as pessoas acreditam que
quando você vai tendo mais idade, você se torna madura, principalmente nós mulheres, depois com a menopausa, não. O que adianta eu começar a me exercitar agora? Não, não resolve, eu não vou, com essa idade não há mais o que fazer, eu não vou emagrecer, porque isso não é possível, posso fazer exercício, não vai adiantar. Vai sim, ó, estou eu aqui, né, por mais que eu continue repetindo que não tinha excesso de peso, mas sempre tem aquele pouquinho a mais, que ele não te faz bem, não te faz bem para a saúde e não te faz bem para a tua autoestima. Você gosta de se olhar e se sentir bem. Então, não é porque você tem mais de 40, mais de 50 ou mais de 60 como eu, que que isso não é possível. É possível, sim. Possível, com certeza, é possível. Então, Denise, é uma pergunta bem pertinente ao que você estava falando, né? É sobre essa virada de chave, né? Houve algum momento específico ali? Eu não sei se durante os treinos você foi pega de surpresa por você mesma, se você achou, de repente, depois que já tinha mudado, mas assim, sobre essa questão do possível mudar o corpo, houve uma virada de chave quando começou a fazer alguma coisa ou uma reflexão, porque de repente você não é que não acreditava, mas viu isso acontecer. Então, essa etapa, né? Eu quero hoje deixar bem claro sobre etapas que você enfrentou para que elas saibam que não é no piscar de olhos, né? Então, se teve esse momento de virada para você. E esse momento de virada, Ellen, foi exatamente quando eu vi aquela foto de como eu estava, que eu não fazia ideia, que eu estava mais cheinha, eu não tinha ideia. Então, quando eu vi a comparação daquelas fotos, eu falei, opa, olha só, não que eu não acreditasse que as coisas não poderiam acontecer, mas quando eu vi aquela foto, eu digo para você que essa virada sabe, foi exatamente ali, aquele estalo. Eu falei, gente, olha só, eu houve essa mudança, eu melhorei muito, então eu preciso, né, intensificar, continuar, porque eu estou feliz com o que eu estou vendo, como eu estou me sentindo, e, e foi assim, muito importante, porque nós eu estava me enxergando, porque a gente cansa de ver aí na internet muitas fotos assim, iguais, aquelas que você postou, as minhas fotos, mas você não sabe até onde aquilo é real ou não, porque na internet a gente não pode confiar em tudo o que você vê. Mas quando nós confiamos na pessoa com quem a gente está convivendo e você se vê, uau, é muito bom. Então, aquele momento foi bastante importante, assim como o momento da calça amarela. Então, o que você está comentando, porque eu não sou uma blogueira, né, Denise? Para quem está me seguindo aqui, vai entender que aqui tem uma professora bem madura. Eu trabalho há 39 anos e a Denise acabou de dizer sobre a seriedade do que eu faço, né? Nós tivemos oportunidades também de fazer a transição do presencial para o online e nos é ensinado da possibilidade de fraudes mesmo. Então, uma das coisas que eu peço, e aqui tem uma ferramenta que eu quero que vocês já aprendam. A Denise já sabe, as meninas que têm os ensinamentos que eu trago. A fotografia, ela é um documento, é uma prova científica, tá?
é uma prova. Por mais que hoje exista inteligência artificial, você vai ter que ter a confiança no profissional que está trabalhando com você. Se você vai numa boa clínica de reabilitação, de emagrecimento, lá também eles vão fazer as fotos, né, das posições anatômicas. Eu ainda faço com a roupa de ginástica, que não faça com lingerie. Eu tenho todo um cuidado, né? Falo que essa foto é entre eu e a minha paciente. E aqui também quero contar para vocês que eu sou especialista em prescrição para doentes crônicos e grupos especiais, que entram os idosos, que é esse livro aqui, a obesidade feminina, mas também muitas séries de outras comorbidades que, assim, não vai fazendo exercício aleatoriamente. Então, a gente precisa se munir de ferramentas para ir trabalhando com as nossas mentoradas, né? Eu sempre falo que elas são minhas mentorandas, eu estou monitorando o trabalho delas e tentando mudar aqui, que é o que está acontecendo na jornada, né? Que a Denise está relatando aqui para vocês. Eu vou fazer mais uma pergunta agora, mas já vou entrar numa pergunta que eu acredito muito, né? A gente falou muito em comunidade no começo. Nossa comunidade, a comunidade. De que forma, Denise, a comunidade, tá, o grupo, não, a gente percebe que nós não estamos sozinhos quando a gente se encontra no online, né? De que forma essa comunidade, ela te ajuda a fortalecer, né, para evoluir? De que forma você recebe ali talvez uma palavrinha minha diária? Fala um pouquinho da comunidade para nós aqui. Olha, a nossa comunidade, ela é muito gostosa, é muito interessante. Ela tem um diferencial de pessoas e assim, é gostoso, porque nós trocamos ideias, trocamos os vídeos, fazemos os comentários, nos ajudamos mutuamente, porque às vezes, né, tem, tem, tem até momentos, às vezes, que uma não está bem de saúde, então vem aquele apoio, olha, né, hoje eu não consegui fazer, já aconteceu comigo, já aconteceu com várias de nós, né, não consegui fazer hoje as aulas, porque nós temos essa comunidade, nós fazemos as nossas aulas, e nós postamos o vídeo de parte da aula, ou uma foto, ou só um comentário da aula que fez. E às vezes tem uma ou outra, nossa, hoje eu não consegui fazer porque eu não estava muito bem, ou eu estava gripada, seja lá o motivo que era. Então aí vem esse gostoso desse calor humano, de você fazer aquele agrado, aquele carinho para sua colega, para sua amiga de comunidade, que na verdade é uma amiga virtual, porque nós não nos conhecemos. Eu conheço a Ellen porque nós trabalhamos juntas durante anos na cidade de Ponta Grossa, da qual eu nasci, e nós trabalhamos juntas no Colégio Sagrada Família, eu como professora, a Ellen como professora de balé, de ginástica olímpica, né, Ellen? E então nós duas nos conhecemos durante muito tempo, né? Fui professora dos dois filhos da Ellen, mas as outras nós temos o contato virtual. E nós temos, assim, eu sinto, assim, um carinho tão grande, que é como se nós nos conhecêssemos há muito tempo. Então, esse contato
da comunidade é muito bom. E aí vem, né, esse, vamos dizer assim, levantar o ânimo da outra quando de repente ela não está muito bem, vamos lá, né, que você se recupere rapidinho para que você possa voltar a fazer as aulas. Então, esse contato com a comunidade é muito bom. Eu gosto muito, eu me sinto muito feliz em fazer parte dessa comunidade. Eu também fico muito feliz e tem um outro porém que eu comentei, e a Luciane, que é terapeuta e também está na comunidade, né? A Luciane vem na quinta-feira que vem contar a história dela. E ela falou assim, ela mexe com outros grupos também, ela é líder, né? Ela falou que a nossa comunidade é tão lindo porque só fala disso, não tem outro assunto, não tem outra conversa desviada, não tem polêmica, é uma educação fora do comum, a educação de vocês ali, e o nível que a Denise falou, acolhimento uma das outras, eu também, assim, eu cada vez eu agradeço mais a Deus por eu ter sido presenteada por Deus para cuidar de mulheres. Uma vez eu estava ministrando em Ponta Grossa, eu fui numa conferência de mulheres, chegou a ter 9.000 mulheres. Eu não sei se a Denise se lembra que eu estive em Ponta Grossa nesse evento, e foi a primeira vez que eu fui ministrar, né, a palavra direcionada à tricotomia bíblica, corpo, alma e espírito. Naquele momento o Senhor falou que as mulheres iam abrir as suas agendas para mim, que eu precisava estar muito bem preparada, mas que as coisas iam ser conduzidas com muito amor, que estava derramando a unção desse amor. Denise, isso para mim me marcou de uma maneira, porque eu saí de Ponta Grossa, em outro momento eu conto para vocês, mas por conta da recuperação de um filho. Então, assim, eu fui muito entristecida embora de Ponta Grossa, e aí me veio aquela palavra naquele dia que eu chego de volta a Ponta Grossa com uma plateia de 9.000 mulheres, o Senhor me diz assim, a honra da segunda casa será muito maior do que a primeira. Então, para mim, aquilo, eu me apeguei muito ao Senhor e eu falei, só o Senhor sabe tirar mesmo a gente de uma tristeza muito grande, refazer essa história e trazer, assim, a minha experiência como mulher madura e tudo que eu passei numa época, né, difícil, mas em trazer amor para mulheres. Isso, para mim, não tem preço, que eu vivo diariamente na comunidade com vocês. É incrível. Eu até gostei disso que você falou, porque é algo que me chama bastante atenção também e me deixa bastante feliz em participar dessa comunidade, é o respeito que uma tem pela outra mesmo. Porque nós participamos, né, todos nós, de outros grupos, e infelizmente, em muitos, não há esse respeito em você, em você não ultrapassar, de repente, o desejo, ou o entendimento, ou aquilo que a outra pessoa sente, né? Às vezes vem com gracinhas ou coisas que não tem sentido para aquele ambiente, no nosso caso, para a nossa comunidade. Então, esse respeito que há, né, é algo muito bonito mesmo e muito importante. Eu fico muito feliz. Denise, eu quero que você comente agora, assim, ainda nós estamos falando sobre essa questão da integralidade, que a gente falou da comunidade agora, que foge da aula, né? Foge da aula, vem para o aspecto emocional, que é mais a alma, né? As nossas emoções, os nossos pensamentos. E aí eu te pergunto assim, o que dentro dessa metodologia que eu aplico para vocês e ali dentro da comunidade, o que eu transmito no treino que te ajuda com a disciplina, com o foco e com uma motivação?
Ah, é difícil até de comentar, porque é, são, são, são muitas coisas, muitos aspectos que você deixa transparecer, às vezes, nem não precisa ser nem por palavras, mas o teu dinamismo, é, o teu carinho, a tua maneira de cuidar de cada uma de nós, você, sempre que possível, você está é, colocando, você busca trazer a tua parte espiritual, é, mostrando para cada uma de nós. Então, tudo isso é um conjunto de coisas, é um conjunto de pontos que faz com que cada uma pare, às vezes, para pensar naquilo que está acontecendo. Não é só o físico, né? O físico, e como você comentou várias vezes, não é só a estética é importante, mas, na verdade, a estética vem, né, vem agregar ali por aquilo que nós fazemos, mas todo esse conjunto que vai englobar nós como mulheres, a mulher como um todo. Isso é bastante importante e eu acredito não, eu acredito sim, eu tenho certeza que se nós fôssemos procurar um outro lugar, nós não iríamos encontrar tudo isso que você traz para nós, né? E, e dentro da comunidade, muitas vezes, nós temos também, a Ellen traz áudios é, importantes para as nossas vidas de, dos mais diferentes assuntos. Então, é um conjunto de coisas, Ellen, que são muito importantes e que só agregam nas nossas vidas, né? E nos fazem crescer como pessoas. Não, repito, não só lembrando da parte física. Sim, fiquei feliz, assim, você resumiu porque você é uma parte da comunidade e a representa muito bem, você representa a comunidade muito bem, está colocando isso, porque eu acredito, assim, que quando o Senhor me mostrou alguns versículos bíblicos que falavam sobre o corpo, eu falei, não pode ser, eu vou ser cancelada de falar de Deus dessa maneira. Porque, Denise, as pessoas colocam Deus na caixa da igreja, colocam o exercício na caixa da academia, coloca os problemas emocionais na caixa do terapeuta. E a palavra falou, não, é a tricotomia, nós somos essa dimensão. E eu demorei a entender que eu precisava deixar vir a força das palavras. E hoje sai bem natural, eu sei disso, mas muitas vezes eu me contive, mas eu sou muito agradecida a Deus. Inclusive, esse livro aqui, quando eu fui escolhida para ser uma das escritoras de um dos capítulos, eu disse ao meu professor Fábio Seschini, da editora Viajando pela Fisiologia, que se o Senhor tinha me escolhido, eu tinha certeza que eu seria escolhida porque eu estaria trazendo uma dimensão muito maior. Eu fiquei até emocionada de falar sobre isso, né? Denise, a gente agora vai falar um pouquinho sobre quais foram. Eu acredito que você já até respondeu, mas não de uma forma resumida. Eu queria que, de uma forma resumida, quais foram os 3 maiores aprendizados que você teve até agora com essa metodologia? Ai, ai.
Os 3 maiores aprendizados. É uma coisa bem simples, assim, né? Eu sei que você falou bastante coisa, mas de repente ele sintetiza muita coisa que a gente está falando aqui. Um, um deles, não sei se não, o mais importante eu acredito que foi o que nós falamos agora há pouco, que Uhum. que não há uma caixinha assim, eu vou abrir essa caixinha aqui, aqui eu vou fazer exercício físico, aqui eu vou abrir outra caixinha, eu vou pensar na minha parte espiritual, aqui nessa outra, não. Então, eu percebi que nós somos um todo, e que esse todo precisa ser respeitado, trabalhado, precisa evoluir na parte física, espiritual e mental. Isso fica bem claro dentro da comunidade quando você coloca principalmente os nossos áudios. Essa é uma das partes. E a outra foi realmente perceber que nós precisamos de um grupo daquele leque de atividades, porque é isso que o nosso corpo precisa para ele conseguir se desenvolver. Não é a repetição daquilo que até eu já ouvi você falar algumas vezes. Ô, meninas, aí não é só o que vocês gostam, né? Então, não é só escolher aquela atividade que você mais gosta. Então, você tem que perceber, você tem que ter aquele domínio, aquela consciência corporal de que você precisa aquele grupo de atividades para você chegar no resultado que você quer. Eu acredito que seria isso, Ellen. Não Exato, sei se, Denise. não sei se Você respondi aí o que você queria, mas eu acho que é isso. não, é que a sua percepção muito clara, né? Porque quando a gente se propõe aqui, você que está assistindo agora, ou que vai assistir depois da gravação, é que todas as vezes que eu quero levar uma que está chegando agora, uma que já está aqui no nosso Instagram, ir gradativamente chegando a essa consciência para que nós possamos chegar a um caminho. Então, a Denise, ela conseguiu perceber que é um caminho e que são várias situações e nada é isolado, né? É muito maior isso tudo que a gente possa imaginar. Não tipo assim, minha perna vai ficar firminha e tá bom, né? De repente a pessoa tá com as pernas bem firminhas, músculo bonito, mas a cabeça vazia, ou entristecida, ou preocupada, entende? Então, essa forma integral que você falou por primeiro, né, esse ser integral, que é realmente o que eu luto, e justamente por construir um método que a gente sabe que são duas partes que vão se unir. O trabalho cardio, o trabalho de força, né? Eles vão se unir. Eu vou explicar muito isso no dia 4 para vocês. Então, a Denise, ela viveu isso vamos dizer assim, na pele, na jornada do dia a dia. Denise, tem muitas mulheres que são inseguras por conta do digital e também são muito desmotivadas. Às vezes passam muito tempo à tela, são 2 perfis que eu consegui identificar, e outros são muito desacreditados, como você mesmo falou, tem muita coisa aí que não dá para acreditar. O que você diria? Lembra quando a gente trouxe muitas mulheres de um outro ambiente que era do presencial para o online, você fez um vídeo, você teve uma fala que eu nunca me esqueço, que você falou para elas palavras maravilhosas. Eu queria que você falasse sobre essa insegurança e sobre a questão da motivação.
Eu sei que tem muitas pessoas que. Eu não lembro exatamente, não vou saber agora do que você está se referindo, mas tem muitas pessoas, e eu já ouvi, inclusive de amigas minhas, que eu já convidei, gente, vamos lá, vamos fazer. Ah, não, porque eu sei que online não dá, não funciona, eu não vou fazer. Então, o que eu digo para vocês é as aulas online funcionam sim, isso eu sei que eu falei, né, anteriormente. E, e elas são assim, eu digo porque, sei lá, se eu sou suspeita para falar, mas adoro. Eu adoro fazer porque, inclusive, eu fiz um áudiozinho esses dias aí que eu postei lá na comunidade e depois a Ellen fez um comentário. Eu acostumei tanto, eu gosto tanto de fazer, que a primeira coisa que a primeira coisa que eu faço no dia, eu acordo cedinho, cedinho. Tem pessoas que podem dizer, né? E eu já ouvi até pessoas conhecidas falarem, mas senhor, Denise, você é aposentada. Para que você levanta? Por que que você levanta tão cedo? Eu levanto cedinho, não vou falar o horário, mas é bem cedo. E a primeira coisa que eu faço é a minha aula do dia. Eu faço a minha aula, depois eu vou tomar o meu café, depois nós vamos fazer a caminhada. Quando eu não consigo, por algum motivo, eu não faço a aula de manhã, alguma coisa, parece que eu fiz alguma coisa errada. O dia, ele não, ele não flui como deveria. Mas eu fugi um pouquinho do assunto. Então, gente, aula online funciona assim. Você tem a praticidade, você está dentro da tua casa. Eu escolho esse primeiro horário porque, para mim, ele é muito bom, ele é importante. Depois eu tenho todo o dia, né, para me envolver com as minhas outras atividades. Então, você está dentro da sua casa, você escolhe o horário que você quer. Você não precisa se preocupar porque a sua roupa de ginástica não é de marca, o seu tênis não é de marca, porque você precisa ter vários conjuntos, porque nas academias aí é aquela disputa, né, de roupas que a gente sabe. E principalmente nós que somos mulheres maduras, aí fica mais complicado ainda. Então, você tem, tem essa facilidade. Você não tem que se preocupar aonde você vai estacionar o seu carro. Você, né, tem vaga fácil, tem estacionamento fácil. Então, são comodidades que você tem. Gente, então, eu não consigo realmente Ellen, entender como é que as pessoas dizem, não, mas isso não funciona, não, isso não vai dar certo. Está dentro da tua casa. É você, se você quiser fazer em qualquer cômodo, é só você, você está fazendo, né? Não precisa ninguém estar te olhando, tá? Eu comentei aqui, nós postamos, você posta se você, a professora Ellen gosta que poste parte da aula para que ela possa te corrigir de repente naquilo e que você de repente pode não estar fazendo da maneira certa, mas também não há necessidade, então você tem toda uma comodidade. Então, ela funciona sim, ela, para mim, é, é, é top de linha, aula, aula online. Denise, é muito bom ouvir quando você fala sobre a comodidade, você dá os exemplos muito certos, né? Porque realmente, para muitas mulheres, elas colocam as objeções para não ir para academia e o online veio para ferramentalizar, né? Tirar essa mulher da marginalidade, ou seja, tem um caminho aí do fitness e aí as pessoas só querem fazer aquele caminho. Não, peraí.
Vamos mudar um pouquinho a metodologia e a gente consegue. Você não está sozinha, né? A Denise está aqui, está falando para você. Ela já vai falar alguma coisa aqui para o final e eu quero aproveitar agora, porque dessa live aqui, da live que eu vou fazer com outras mulheres que vão contar as histórias para vocês, vai surgir muitas dúvidas, como por exemplo, qual é a metodologia em si, como que emagrece, quem já emagreceu mais quilos, menos quilos, quem são as mulheres que você cuida, o que precisa para treinar com você, por que gerou essa necessidade de nós estarmos vindo para as redes sociais, se eu era uma empresária de sucesso. Tudo isso eu explico nessa aula, que eu vou dar no dia 4/4, que é sexta-feira que vem. E eu quero te dizer assim, que não foi um boom da internet, né? Por mais que nós estamos alcançando agora 16 mil seguidores, já alcançamos, isso aconteceu por quê? Porque existe uma construção de conteúdo para vocês. Eu sou professora há 38 anos, quase 39 anos, e cuido de mulheres há muitos anos. Então, no dia 4/4, eu vou estar fazendo essa aula e vou te explicar por que é que você está sofrendo e como você pode realmente mudar. Mas então, tem a questão da saúde, né? Por que não manter a questão do sedentarismo não pode ser mantida? O sedentarismo ele vai ser considerado o tabagismo do século, só para você ter uma ideia. Então, nós precisamos, não fumo, não bebo, mas não se exercita, entendeu? Então, a gente vai ter que cuidar. E eu faço essa aula para te mostrar, eu vou te dar um caminho, mas você precisa fazer uma coisa agora. Ao terminar essa live, você tem que se inscrever. A portinha de inscrição ali é no link da bio. A bio é o meu nome, é Ellen Lunardet. Você vai pegar e clicar no meu nome, lá vão ter link. Você vai ter 2 links, que é o link do desafio da dança. Esse não é o desafio do Magra de Novo. Então, o evento é como treinar em casa para você ser magra de novo, tá? O Magra de Novo tá andando com as suas perninhas, ele tá fazendo 3 anos praticamente, né? Nascendo aí de um tempo aí pós-pandemia, onde ninguém acreditava e cuida de muitas mulheres, tá bom? Você tem que clicar no link, se inscrever com o seu e-mail e pedir para entrar no grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp não é de conversa, esse é fechado. O que a Denise deu exemplo agora há pouco é da comunidade. Aí sim, uma vez que você olhou para o que eu vou apresentar para você, tirar todas as dúvidas ali, você tem possibilidades de melhorar o seu treino já no tradicional, de você seguir sua vida sem você treinar, e você tem a possibilidade de treinar comigo, ok? Mas eu não vou falar disso aqui, que hoje a estrela da noite é a Denise, e eu quero que ela fale as últimas palavras para nós encerrarmos, Denise. Deixa o seu ponto de vista final e eu desde já te agradeço. Bem, o que eu gostaria de dizer para todas as mulheres, para todas nós, que na verdade nunca é tarde para começar ou para recomeçar. Acredite, nós temos que acreditar em nós mesmas. A força está dentro de cada uma. Precisamos nos desafiar no dia a dia, a cada dia, a cada treino que você se proponha a fazer. Tome esse desafio, treine. A motivação ela está dentro de você, tá? Ela vai te levar, como eu disse, ou a começar ou a recomeçar, se de repente você já havia
já fazia anteriormente algum exercício e de repente parou, então essa motivação vai te levar a recomeçar, né? Mas o que vai te levar a continuar é a disciplina. Essa palavra eu esqueci de falar anteriormente. É só a disciplina que vai te levar a você fazer o hoje, o amanhã, o depois de amanhã, e o depois, e o depois. Então, você tem que ter essa disciplina, que você vai conseguir. Você vai chegar aonde você quer. Volto a falar, acreditando em você, tirando esta força que está dentro de você e se desafiando. Hoje eu consegui fazer isso, amanhã eu vou fazer mais um pouquinho e depois, e assim você vai perceber que realmente você é capaz. Nós somos capazes daquilo que nós queremos, daquilo que nós pensamos e daquilo que nós pretendemos. O que a gente precisa é dar o primeiro passo. Você quer, eu digo, nós queremos mudança. Mas se nós ficarmos fazendo sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, é dar o primeiro passo, é acreditar em você e colocar essa disciplina. E você vai chegar lá. Juntas chegaríamos, juntas chegaríamos sempre aonde cada uma precisa, da melhor maneira e nas melhores companhias. E na melhor companhia da professora Ellen, que é, assim, uma pessoa muito especial e que está sempre cuidando de nós com muito carinho, nosso anjo da guarda. Bem, querida. Eu fico feliz, muito grata. Aí, gente, olha, aproveitaram, gostaram da live? Bom, eu prometi para quem ficasse aqui, né, Denise, que ia ter um e-book, tá? O meu e-book Exercício Físico e a Fé. Então, você depois vai me mandar um direct, uma mensagem no meu privado ali, no Instagram mesmo, mas vai deixar sua curtida aqui dessa live, vai deixar o teu ponto de vista. Eu gosto muito de ouvir as pessoas, qual que é o seu ponto de vista, e eu vou te mandar o livro no teu e-mail, nós vamos conversar no direct, tá bom? Lá tem a história da Denise, tem a história da Luciane, da Conceição, tem histórias da Célia, da Marli, da Rosângela, várias histórias que eu consegui catalogar, mas nós já vamos editar aí os próximos para 2025, eu já vou ter outras histórias, 2025 e 2026, que vai sair aí o exercício físico e a fé, que vai ser um planner diário que nós vamos estar. Ai, Conceição, nós amamos você, Conceição. Ó, a Conceição falando um oizinho para nós. Oi, Conceição. É um carinho enorme por você. A história da Conceição para segunda-feira, gente, é fantástica, tá bom? Fica ligadinho nos stories que eu vou estar colocando os spoilers aí, né? As novidades sobre a live de segunda. Ainda não sei se na terça vai ser durante o dia, porque eu tenho uma história linda que é de uma manicure, e a Sheila, ela vai falar sobre como ela mudou, porque ela matriculava também nas academias, ela não ia, não dava tempo. Surgiu uma unha, ela ia, ela faz unha online, online no home care. E aí, como é que ela parava, né? Então, tem cada história e o online foi a salvação para ela. E ela vai contar que ela não acreditava, não. Entendeu? E depois nós vamos ter a Luciane também, na quarta-feira.
E eu quero ver se eu trago uma pessoa que é a pastora Salete, que ela está na nossa comunidade também. E a Salete é irreverente, eu quero que ela conte como que ela foi, ela é uma das últimas que entrou, né? E é muito engraçada, ela mora na zona rural ali, no município bem do interior, e vai ser muito divertida essa semana nossa do Aquece. Conta aí para mim, você já se inscreveu no nosso evento? Eu quero saber se você já inscreveu, tá bom? Eu espero você. Não perde o link lá, é o link Magra de novo, tá bom? O pessoal do grupo dos desafios, quero ver todo mundo lá, tá bem? E para quem não se esquece de mandar aí para mim um oi que vou mandar o e-book, tá bom? Mais alguma coisa, Denise? Eu acho que já falamos todo o essencial, né? E só lembrar mais uma vez, acredite, porque a aula online funciona sim, e é importante sim, e as aulas da professora Ellen são diferenciadas, e quem assistir, acredite, venha conosco, porque vocês vão amar, e vocês não vão fazer como de repente já fizeram em se inscrever em academias e, e desistir, tá? Vocês vão continuar, porque as aulas são fantásticas. E você vai ver a tua mudança, você vai ver o seu corpo se ajeitando do jeitinho que você quer, a sua mente agradecendo, porque ela também vai trabalhar a sua parte emocional, a sua parte espiritual, então você só tem a crescer. É isso, gente. Beijo para você, Denise. Gratidão eterna. Vai descansar, que o Jaime deve estar falando. Quem é mulherada que fala? O Marcelo está ali também, já olhando para mim. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Beijo grande. Vamos lá, hein? Não deixa de dar sua curtida aqui para mim, para Denise. Comente, compartilha com aquela amiga que você quer que ela escuta, tá bom? Tchau. Tchau, beijo, boa noite e bom descanso. Obrigado por assistir até o fim. Te ajudo a recuperar a saúde ao emagrecer sem sair de casa, seguindo princípios bíblicos. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Aqui tem mais 2 vídeos sobre isso.